Quando Fred Ward Neil Thompson nasceu, os seus pais eram pobres demais para sustentá-lo, então o abandonaram em um orfanato. Mas ele logo foi adotado por uma nova família, a Parrish, um casal com uma filha de 9 anos. O pai trabalhava como açougueiro e a pequena Sarah também ganhava uma quantia como costureira. A mãe, porém, era viciada em pílulas e álcool, e sofria surtos de raiva e chegava a ameaçar os seus parentes com uma faca. Ao chegar à família, o pequeno se tornou um novo alvo de sua raiva. Ela batia nele toda vez que derramava algo no chão ou acordava tarde. Cada vez que chorava, ela levantava a voz e seu pai, com medo da sua esposa, não fez nada para defendê-lo. Como isso não bastasse, ele logo teve que ajudar os negócios da família. Imediatamente percebeu que a carne crua era desagradável para ele. O cheiro do sangue, vísceras. Ele não conseguia suportar. Mas toda vez que ele escapava da carnificina, a sua mãe batia nele e o repreendia por sua fraqueza. A única que veio confortá-lo foi a sua meia-irmã Sarah. Ela se importava tanto com ele e ela era tão bonita e inteligente que Fred começou a sentir algo a mais. Ele se apaixonou por ela, embora nunca ousasse confessar. Já por outro lado, a sua mãe começou a se ausentar de casa, passando o dia inteiro fora. E quando voltava, se trancava em seu quarto, sussurrando constantemente algo sobre uma dívida e a compensação que precisava ser paga. Mas ela nunca disse nada para sua família. Um dia, Fred chegou em casa e não encontrou ninguém. Ele viu a luz do açougue acesa e foi lá com medo. Ao entrar, ele se assustou ao ver um homem alto com uma máscara, facas nas mãos e um corpo ensanguentado. Ah, você deve ser o filho daquela vagabunda. Vem comigo. Ele o pegou pelo braço e o arrastou até o armazém de carnes, o lugar que ele mais temia. Ele o colocou na frente de uma panela cheia de fumaça, com um líquido vermelho espesso. Se você quiser sair vivo daqui, terá que comer. Ele agarrou a cabeça do garoto e a mergulhou no líquido. O cheiro era repulsivo para ele, mas de alguma forma ele começou a gostar do sabor. Ele começou a comer sem parar, embora seu estômago doesse e ele se sentisse mal. De repente, seus dedos e olhos saíram para fora daquela lama vermelha. Uau! Você odeia tanto sua família que teve que comê-la, hein? E ele olhou em volta e viu os respingos de sangue por todas as paredes. Eles foram mortos ali mesmo. Sua mãe nos devia uma dívida. E ela colocou você em pagamento. Fred começou a gritar, chorar e desabou no chão. O homem o deixou ali, batendo a cabeça na parede, como se quisesse acordar de um pesadelo. Finalmente ele acabou perdendo a consciência, exausto. Ele acordou dias depois em uma clínica. Ninguém explicou nada para ele sobre o que havia acontecido, e aos poucos ele foi esquecendo na memória. Quando ele recuperou, uma nova família chegou para levá-lo embora e lhe dar um novo lar. Os pais formavam um casal carinhoso e amoroso, mas se preocupavam em dar a ele tudo o que ele precisava, principalmente muito carinho. Foi a primeira vez que o Fred finalmente se sentiu aceito. O tempo passou, mas ele nunca mais foi capaz de esquecer aquela sensação de quando comeu carne humana pela primeira vez. A carne de animais não o satisfez e ele começou a cometer pequenos deslizes homicidas em busca de vítimas, quase sempre crianças indefesas. Ele estava com medo de quebrar a confiança de sua nova família, mas a fome dentro dele era mais poderosa do que a sua vontade. Um dia, seu pai voltou para casa e encontrou sua esposa deitada no chão, seus membros comidos, seus órgãos para fora e quase irreconhecível. Ao lado do corpo estava Fred, ajoelhado e suas roupas cobertas de sangue. Ele se levantou e abraçou o pai. "Te amo, papai." O homem sussurrou. "Você não é o meu filho. Fizemos bem em deixá-lo da primeira vez e nós nunca deveríamos ter voltado para você." Fred estava arrasado. Aqueles que o acolheram com carinho, a quem ele atacou, eram na verdade seus pais biológicos. "Não se preocupe, pai. Ainda te amo." Dito isso, ele mordeu seu pescoço lentamente, deixando o sangue jorrar. Seu pai não resistiu e Fred terminou a tarefa de comer seu pescoço, sua barriga e seu rosto. Quando ele terminou, ele sentiu uma enorme culpa. Todos que ele havia amado em sua vida, sua meia-irmã Sarah, seus pais biológicos, se foram. Ele os havia comido, como se quisesse levá-los dentro dele para sempre. O enjoo veio de dentro e começou a vomitar alguns restos. Ele se sentia sozinho e desesperado. Ele começou a vagar pelas ruas e, sem querer, voltou à clínica onde havia sido internado. Talvez aquele fosse seu lugar, trancado em um quarto, separado do resto. Ele passou pela área da maternidade e viu uma mulher no meio de todas as pessoas. Seus olhos eram familiares. Quando ele se aproximou, ele a reconheceu e chamou pelo nome.
Não havia dúvida, era sua irmã Sarah. Aquela que o apoiou por tanto que ele tinha estado tão apaixonado. Ele finalmente conseguiu alguém que se importava, alguém com quem compartilhar a sua vida. Mas quando ele olhou para baixo e viu sua barriga curvada, uma mistura de sentimentos tomou conta dele. Raiva, tristeza, desespero. A mulher que ele amava esperava um filho de outra pessoa. Fred a abraçou e começou a beijá-la compulsivamente. Eu te amo, Sarah. Ela tentou fugir, mas foi impossível. Eu te amo e vou levá-la comigo para sempre. De repente, os beijos se transformaram em mordidas famintas. E Fred começou a comer seus lábios e bochechas. Ela tentou gritar, mas logo ficou sem voz. E ela caiu no chão. As pessoas ao redor entraram em pânico, mas ninguém ousou se aproximar. Fred então continuou a devorar o corpo e os órgãos de Sarah. De repente, ele ouviu um bebê chorar e segurou o recém-nascido nos braços, ensopado de sangue. Não se preocupe, Sarah e eu cuidaremos de você. Todos nós, Sarah, meus pais, eles estão todos em mim. Fred olhou para as pessoas assustadas ao seu redor. Não estou louco, só estou com fome.